Estudo Bíblico, Carta de Judas, por Sandra Bivar Neves. Propósitos. Judas, irmão de Jesus, escreveu essa epístola com o objetivo de denunciar os falsos mestres. Ele confrontou uma ameaça semelhante àquela que Pedro, em sua segunda carta, se contrapôs. Falsos mestres que usavam a liberdade cristã e a livre graça de Deus como uma licença para a imoralidade. Judas admoestou seus leitores para que crescessem no conhecimento da verdade cristã, para dar um firme testemunho da verdade e procurar recuperar aqueles cuja fé estava oscilando. Verdades fundamentais. 1. Um castigo rigoroso aguarda aqueles que se rebelam contra Deus e Cristo. 2. Os cristãos devem resistir com vigor aos falsos mestres na igreja. 3. A liberdade cristã e a livre graça de Deus não dão aos cristãos licença para pecar. 4. Os cristãos são responsáveis por procurar ativamente fazer boas obras e crescer espiritualmente. Judas 1, capítulo 1, dos versos 1 a 16. Judas utiliza esse termo, chamados, para aqueles que, pela soberania e graciosa iniciativa de Deus, aceitaram seu Filho como Senhor e Salvador. Ser guardado em Jesus Cristo significa ser protegido e ter sua fé preservada. A misericórdia de Deus para com os pecadores indignos e a paz como resultado dessa misericórdia são fundamentadas no amor divino manifestado em Jesus Cristo. Judas explicou que ele escreveu essa carta a fim de contestar o falso ensino de que a graça de Deus dá aos cristãos licença para pecar. Em vez da carta que tinha planejado escrever, Judas sentiu-se compelido pelas circunstâncias a tratar do problema dos falsos mestres. A palavra fé, no verso 3, indica o conteúdo da mensagem ensinada pelos apóstolos e aceita por todos os cristãos. Batalhar pela fé, quando se está sob ataque, significa mais do que simplesmente opor-se verbalmente aos falsos mestres. Envolve um modo positivo de vida que é fiel à mensagem do Evangelho. O cristianismo envolve uma série de doutrinas, a sã doutrina, dadas por Deus para a sua igreja por meio dos apóstolos. Juntamente com o Antigo Testamento, o testemunho apostólico, como encontrado no Novo Testamento, permanece o padrão para a igreja. Os causadores dos problemas aparentemente tinham vindo de fora da igreja. Talvez fossem profetas e mestres itinerantes. Judas chama os falsos mestres de homens ímpios. Eles eram culpados de impiedade pelo fato de se negarem a reconhecer o senhorio de Jesus. Os oponentes de Judas eram culpados do antinomianismo, crença de que os cristãos não estavam sob a obrigação de seguir a lei moral como uma regra de vida. Esse ensino era um problema persistente na igreja antiga, especialmente naquelas igrejas nas quais a ênfase de Paulo sobre a justificação pela graça por meio da fé era mal compreendida e deturpada. Pelo seu comportamento imoral e ímpio, os falsos mestres negavam a Cristo. A palavra grega soberano indica poder e autoridade supremos e é frequentemente empregada para Deus. Judas condenou os falsos mestres e advertiu aos seus leitores contra o perigo de se acreditar em suas mentiras. Ele apoiou sua argumentação com 4 conjuntos de exemplos. 1. O castigo dos ímpios. 2. O castigo dos que levam outros a pecar. 3. Profecias anteriores de castigo. E 4. Profecias apostólicas de castigo. Castigo dos ímpios, de 5 a 10. Judas começou a sua argumentação
com exemplo de execuções anteriores do julgamento de Deus contra os ímpios. Ele usou 3 exemplos tirados do Antigo Testamento de castigos que Deus havia imposto aos ímpios. Quando os israelitas se recusaram a entrar em Canaã, que era a terra prometida por Deus, por causa dos relatos dos espias, Deus os castigou pela descrença que demonstraram. Números 13, 25 e 14, 38. A consequência do pecado deles foi 40 anos de peregrinação pelo deserto. Assim como veio o castigo sobre os israelitas infiéis, do mesmo modo cairá sobre os membros apóstatas da igreja. No verso 6, Judas fala dos anjos que se rebelaram contra as suas responsabilidades dadas por Deus e abandonaram suas áreas de ministério e residência. Alguns interpretam essa passagem significando que os anjos abandonaram suas residências no céu e vieram para a terra, passando a fazer parte do exército de Satanás. No verso 7, Judas se refere à imoralidade sexual e à perversão sexual da homossexualidade. A destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas pelo fogo é um paradigma do castigo de Deus por causa do pecado. Os castigos anteriores impostos por Deus aos ímpios eram indicações de que ele iria castigar também os falsos mestres. Miguel é um dos anjos principais e o guardião especial de Israel. Deuteronômio 10, 13, 21 e 12, 1. Em Apocalipse 12, 7, Miguel é visto liderando a multidão celestial numa guerra contra o diabo e seus anjos. Miguel reteve o juízo infamatório até mesmo contra o diabo, e isso é contrastado com a presunção do diabo falando dos falsos mestres contra as autoridades. O castigo dos que levam outros a pecar. 11, 13. Judas voltou-se para exemplos de castigos anteriores mandados por Deus para aqueles que haviam levado outros a pecar. O verso 11 faz referência a Caim, a Balaão e a Corá. Ao invés de cuidar de seu irmão, Caim o assassinou. Gênesis 4, 8. Ofereceram dinheiro para que Balaão amaldiçoasse Israel. Números 22 a 24. E depois de liderar uma rebelião contra Moisés e Arão, Corá e seus seguidores foram engolidos pela terra. Números 16, de 1 a 24. Judas deu esses exemplos para mostrar que o julgamento contra os falsos mestres é tão certo que se fala que eles já pereceram, como aconteceu com Corá. A rebelião de Corá e de seus seguidores e a consequência do julgamento divino fornecem um paralelo adequado para a rebelião dos falsos mestres contra a autoridade legítima da igreja e a perigosa habilidade que eles têm de desviar os outros do caminho correto, deturpando a palavra de Deus. Com base no castigo anterior, dado por Deus àqueles que haviam levado outros a pecar, Judas argumentou que Deus iria castigar também os falsos mestres, por levarem os membros da igreja cristã a pecar. As festas da fraternidade eram refeições comunitárias dos antigos cristãos, que possivelmente incluíam a ceia do Senhor. Os falsos mestres são nuvens sem água, isto é, prometem o refresco espiritual, mas não libertam ninguém da escravidão do pecado. Como árvores que não produzem frutos na época da colheita, as vidas dessas pessoas eram improdutivas e estavam sob o julgamento de Deus. A profecia anterior de castigo, 14, 16. Judas entende que Enoque profetizou a segunda vinda de Cristo, quando os ímpios seriam julgados. A referência às santas miríades é de Deuteronômio 33, 2, e os santos que acompanham a Cristo ao julgamento são os anjos. Mateus 16, 27, 25 a 31. Como Israel no deserto, os falsos mestres resistiam à vontade de Deus.
Profecias apostólicas de castigo, 17 a 19. Judas recorreu ao ensino apostólico que confirmava que Deus viria para destruir os ímpios. Judas indicou que os falsos mestres estavam entre os escarnecedores que as profecias apostólicas condenavam. Judas argumentou que os falsos mestres eram aqueles que viviam totalmente no nível da vida natural, terrena, e que eles não tinham o Espírito Santo. A divisão dentro da igreja era um resultado inevitável da arrogância dos falsos mestres com suas afirmações contra a liderança da igreja. A partir do verso 20, Judas deixa de lado as acusações aos falsos mestres para fazer exortações positivas aos seus leitores quanto a orar no Espírito, guardando-se no amor de Deus Pai e esperando a misericórdia de Jesus para a vida eterna. Exortou também aos seus leitores a serem compassivos em temor a Deus, guardando-se de toda a contaminação do pecado. Judas encerra sua carta com uma doxologia que expressa confiança no poder de Deus para preservar o seu povo em fidelidade até o final, reconhecendo a grandeza de Deus em sua glória, majestade e soberania. Bibliografia: Bíblia de Estudo Genebra e Bíblia de Estudo Plenitude.